um zagueiro histórico do Inter, que é meu amigo, Larry, jogou na década de 70, 80, ele me falou, olha, o Vitão que vocês estão tentando contratar é o melhor que já passou aqui pelo Inter em muitos anos. Aí eu falei, ih, rapaz, pro Larry falar, sabe das coisas, é porque o Vitão é muito bom. Bem-vindo aí, cara, um prazer estar falando contigo. Tá? A gente tem acompanhado você desde o Inter, né? Um time que ano passado passou uma dificuldade, né, muito grande, e você se destacava ainda assim no Inter, num momento difícil. Então, um prazer falar contigo, Vitão. Mas o prazer é meu de estar conversando contigo. Obrigado pelas declarações aí. Estou muito feliz, né, de estar aqui no Mengão. Espero contribuir aí as expectativas da melhor maneira possível, sei o peso e estou preparado para isso. Eu queria começar falando o seguinte, quando você estava no Inter, começaram a sair as primeiras notícias sobre ser contratado pelo Flamengo, eu queria saber se você ficou ansioso, como o Flamengo é visto pelos jogadores também que atuam em outros estados. Né? Se você ficou nervoso com essa procura, com esse desejo do Flamengo de contratar, e como é que também o pessoal lá no Sul vê o Flamengo, o Flamengo procurou. Claro, sem dúvida alguma, né? A partir do momento que teve o primeiro contato, que eu fiquei sabendo da vontade, do desejo, né? Claro que já começa a bater a ansiedade, né? O nervosismo, mas eu como profissional, né? E respeitando muito o Internacional, procurei focar realmente 100% no Inter e deixar isso um pouco de lado, assim, né, para procurar não interferir no meu trabalho dentro de campo. Mas, sem nenhuma dúvida, a gente fica nervoso, a gente fica ansioso, né? Se tratando de Flamengo, o maior clube do Brasil, um dos maiores do mundo. E, e fiquei muito feliz que deu tudo certo. E o pessoal do Sul vê o Flamengo, não só do Sul como o Brasil todo, vê o Flamengo como uma potência, né? 95% dos jogadores sonham em jogar no Flamengo. Então, tanto que até o Inter entendeu, né, esse passo que eu precisava dar na minha carreira, né, e eu fiquei muito feliz que deu tudo certo e estou muito feliz de estar aqui. Pô, que bom. Queria te fazer uma pergunta, até não sei se você sabe. Eu fui assessor de imprensa do zagueiro Juan. O zagueiro Juan, lá no meu começo, eu tô com 47 anos. Quando eu tava com 20 e pouquinho, 21, eu comecei a trabalhar como assessor de imprensa e eu fui assessor de imprensa do Juan. E na época eu coloquei ele na capa da Placar, falando que hoje eu trabalho na Placar, falando que ele poderia ser convocado para a seleção do Leão. E na terça seguinte ele foi convocado. Então eu sei como é a emoção, trabalhando dentro da equipe, estando com o jogador, como é a emoção da primeira convocação, porque eu estava ao lado do Juan. E eu queria te perguntar sobre isso. Né? E o Juan passou pelo Inter também, né? Que coincidência, né? Sim. Te perguntar sobre isso. Se você acredita que o Flamengo pode abrir as portas aí da seleção para você, óbvio que tem você tem que estar bem também, tem a questão de você ter que ter qualidade, mas você acha que o Flamengo ajuda, pode abrir essas portas da seleção, como abriu para muitos outros zagueiros que passam recentemente, até mesmo para o Juan? Sem dúvida, eu acho que é exatamente isso. Não adianta você estar no Flamengo e não estar desempenhando, né? Primeiramente, você tem que estar bem no Flamengo, tem que estar desempenhando, tem que estar em boa forma física, boa forma mentalmente forte. E, e claro, o Flamengo sempre entra em todas as competições para ser campeão. Então, sempre quando você bate campeão de competições importantes, automaticamente seu nome vai estar falado, se você estiver fazendo grandes partidas. E sem dúvidas, eu espero aprender ao máximo com o que estão aqui, né? Falando da minha posição, todos nível de seleção brasileira, tanto que todos já foram convocados para a seleção brasileira. Procuro aprender ao máximo com eles Falta um e, só, né? e procuro aprender ao máximo com eles, que se Deus quiser a minha hora também vai chegar. Com muito trabalho, muita humildade. E primeiro eu quero fazer grandes partidas aqui, conquistar grandes títulos. Mas você tem esse sonho também, claro, né? Seria uma dúvida. Eu acho que é o sonho de todo jogador brasileiro, né? Ir para a seleção brasileira, disputar uma Copa do Mundo, né? Estou torcendo muito para os que estão lá e vou ficar muito feliz se o nome na lista final
tiver, tiver algum deles. Estamos na torcida por eles, né? Sim, E aí na outra rotação, né? Para outra Copa, que se Deus quiser você vai ter a oportunidade também aí, né? é isso aí, amém. Igual eu disse, eu procuro, preciso fazer um grande trabalho aqui, né? Para primeiramente aproveitar as oportunidades que eu tiver aqui e, consequentemente, vou estar preparado. Conta pra gente quem é o mais paizão e o mais brincalhão hoje no grupo do Flamengo. Tem o mais paizão e o mais brincalhão? O mais paizão, assim, Ah, não, e deixa eu incluir mais uma. tá. Eu acabei esquecendo. E você, se inclui em qual? Tímido, quietinho? Quem é o Vitão e quem é o paizão e quem é o brincalhão? Eu sou muito tranquilo. Eu sou tranquilo, assim. Também eles dão liberdade para brincar, assim, mas eu sempre fui mais tranquilo. E também por estar chegando agora também, sabe? Procuro ficar mais tranquilo, mas também converso com todos, brinco com todos. Mas acho que o mais paizão, eu acho que é o Danilo, na minha opinião e individualmente falando. Por ser zagueiro, por ter treinado bastante ao lado dele, ele sempre me dando conselhos, assim. Até quando ele não jogou e eu joguei, e aí, o que você achou do jogo lá dentro, como tava? Sabe, me dando conselho, assim. Eu já admirava ele. Agora, então, trabalhando junto, eu admiro mais ainda. E o mais brincalhão era o Michael, disparado, né? Agora ali pode ser, acho que o Royal, assim, o Royal é mais resenha. Eu imaginava. Royal é resenha. O Jorginho também parece ser um cara bem líder, bem comunicativo, não? Claro, o Jorginho também. Eu disse o Danilo, por mais pela posição, por estar mais próximo dele ali, sabe? A gente ter a mesma visão do jogo, assim, trocar ideias, mas tem outros. O Jorginho, sem dúvida, é um deles. O Léo Pereira também, Alexandro, sabe? Todos de grande. Tem uma grande característica, assim, de abraçar, de cobrar, de ser um paizão, assim, sabe? Olha, a minha próxima pergunta era muito disso já também, sabe? Mas acaba que você já meio que respondeu falando do Danilo, né? Que eu ia te perguntar sobre liderança. Quem é um exemplo de liderança para você? É, se você tem conversado com algum jogador que tem servido de inspiração para você, e já vou somar aqui qual o ex-jogador ou o jogador atual que serve de inspiração, mas acaba que você já falou um pouco do Danilo. Talvez seja esse líder que você tem dentro do grupo é o Danilo. Sim, sem dúvida. Igual eu disse, eu já acompanhava o Danilo, né? Não tem como, pela carreira, pela trajetória, e, e você começa a olhar diferente quando está no dia a dia, quando está trabalhando, quando está trocando ideias ali pessoalmente. E o Danilo é um cara que eu me inspiro bastante, né? Eu brinco ali o que ele faz no treino, eu procuro sempre olhar e tentar copiar. Até no rondo, assim, tem um passe que ele está escondendo a intenção do passe, assim, e eu tento fazer também às vezes, sabe? Então para mim é um grande prazer trabalhando com ele. Não só com ele, como todos os outros atletas. A torcida tem uma admiração muito grande pelo Eric Pulgar. Hoje, não há dúvida que ele é um dos pilares do setor defensivo do Flamengo. O quanto atuar com um cara como o Pulgar no meio de campo ajuda vocês, zagueiros? Nossa, deixa a gente 100% seguro, né? É muito importante a gente ter esse primeiro homem, né, à frente da zaga de marcação, né? E o Eric nem se fala, né? Ajuda com que a bola não chegue limpa para nós defensores, sabe, ter que tirar, ela sempre está vindo quebrada. Ou o meio, o atacante não consegue driblar ele 100%, ela já chega dividida, ou ele chega por trás e faz um desarme. É um jogador excepcional. E muitos veem ele como apenas marcador, né? Mas ajuda muito a gente também na saída de bola, tem uma qualidade absurda e é muito, muito bom, muito, 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 muito gostoso de jogar com um jogador dessas características na frente da zaga. E é um cara que eu percebo que ele toma conta dos dele, né?
do povo dele, né? Tipo, ele tá com o seu time ali, se alguém chega e entra forte num jogador do Flamengo, ele fica chateado. Você vê na cara dele que Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida, isso fica nítido, né? E ele não é do tipo de jogador que vai lá brigar, que vai avisar. Não, não, não. Alguém chegou e pegou algum companheiro dele, algum dos nossos, ele nem avisa, ele só marca e depois, na sequência, ele vai lá e desconta. ele é Mas é claro que sensacional, cara. muitas vezes ele sempre tenta pegar a bola, sabe? Mas como Claro, ele é muito claro. forte, muito intenso, muitas vezes ele pega a bola, o jogador e tudo. Mas é porque eu já Monstruoso. percebi isso, é porque ele não gosta de injustiça. Quando ele vê que alguém fez alguma coisa na maldade, eu não Exatamente, vejo o Pulgar exatamente. fazer a maldade, tá? A partir dele fazer a maldade. O que eu vejo é que ele se incomoda quando fazem com alguém do time, né? Sim, E exatamente. imagina a moral que ele deve ter com vocês dentro do time, né? Não, muito, muito, muito. Excepcional. Tirando o grande jogador que é, né? E também é uma boa pessoa. Eu imagino. Valeu, Vitão. Ó, quem te mandou um abraço aqui, que está aqui para o jogo da seleção, veio aqui para os Estados Unidos também acompanhar o jogo da seleção, foi o Anjinho do Flamengo. Falou que tá na torcida por você lá, sempre na mureta lá, torcendo por você também, né? Manda, manda outro. E eu vou te pedir para fechar aqui, mandando saúde, né, e melhoras para o nosso querido Chapolin também, que está passando um probleminha de saúde. Fica ali na muretinha também, o Chapolin do Mengão, né? Sim, passando aqui para deixar aqui minhas orações, né? Minhas orações, desejar aqui melhoras, que logo vai estar passando por isso, é só uma fase, e vou estar em orações aqui. Logo tá 100%. Vitão, boa sorte, que você tenha muitos títulos pelo Mengão, convocação para a seleção Amém. brasileira, que eu possa estar cobrindo você nos jogos da seleção também e te entrevistando já com a camisa da amarelinha também. Na próxima vai ser com a da Amém. amarelinha. Amém, Tamo se Deus quiser. junto. Muito obrigado pela oportunidade. Eu já te acompanhava, tá bom? Um prazer estar falando contigo. E esse ano vai ser um ano de vitória, se Deus quiser. Se Deus quiser, Vitão. Um abração, fica com Deus. Valeu, valeu, abraço.